Bom dia. Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, caro seminarista Galdino, animadores do canto da liturgia, os que aqui se encontram em nossa igreja matriz e os que estão acompanhando pelos meios de comunicação, uma saudação especial aos que estão ouvindo pela nossa FM. A igreja celebra aqui no Brasil hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. No entanto, eu gosto sempre de explicar que algumas solenidades são celebradas em datas diferentes aqui no Brasil. Na igreja, como que um todo, o dia de São Pedro e São Paulo foi celebrado dia 29, mas no Brasil, há muitos anos, esta celebração é transferida para o domingo depois do dia 29. Então, se formos olhar hoje, a própria celebração no Vaticano não vai estar celebrando São Pedro e São Paulo, foi dia 29. Mas isso é bom que a gente explique para mostrar também, né, toda a dinâmica da igreja.
Celebrar esses dois santos tem um significado muito grande, porque eles foram, nós acreditamos e a igreja assim diz, duas colunas que sustentaram e sustentam pela via apostólica a igreja. Dois homens de histórias diferentes, de caminhos diferentes, que se uniram em torno do Evangelho. A história de Paulo, certamente a gente já ouviu. Era um homem que queria buscar a Deus pela lei, rigoroso, perseguidor de cristãos, mas que em determinado momento, e dizem os historiadores bíblicos, que foi a partir da morte de Estevão, que Paulo estava lá, que ele começou a refletir em seu coração. Porque Estevão, quando estava sendo martirizado, morto publicamente pela fé, Paulo questionava-se: como é que este homem sofredor, morrendo, está feliz, e eu aqui estou pela lei sem entender e não entendendo a alegria deste homem. Depois disso, a gente vai percebendo que tudo é preparado para que haja a verdadeira queda do cavalo de São Paulo, o tombo, aquilo que marcou e determinou a mudança de vida. Então este homem nos ensina que mesmo que se tenha feito tudo de errado, quando a gente se decide por Deus, Deus basta. Que coisa bonita a história de São Paulo. Se a gente olhar bem, se São Paulo fosse hoje aqui, viesse hoje aqui, e sua história fosse visualizada aqui, nós que estamos na igreja talvez diríamos: ah, São Paulo, esse homem que matou até ontem, hoje já está aqui. Com certeza não se converteu. Isso é uma história, isso é uma fraqueza. Porque Paulo mudou drasticamente. É claro que o processo foi feito da forma que Deus age, mas mostra que quando a gente decide e quando a gente toma uma posição no caminho para Deus, o passado tem um novo sentido. Paulo certamente não esqueceu a sua tradição, não esqueceu a sua história, no contexto de entender que a história, por mais pesada que tenha sido, nos ensina a crescer quando a gente coloca Deus. E olhando para Pedro, a gente vai ver muitas características de São Paulo. No entanto, caminhos diferentes que se juntaram. Pedro era um homem pescador. Paulo era um homem letrado. Era um homem que tinha a capacidade intelectual. Pedro não. Pedro era um homem bruto. Era um homem bruto. Era um homem da luta. Era um homem do enfrentamento do dia com muita força, do trabalho, mas que encontrou um caminho. E qual é o caminho? Jesus de Nazaré. No entanto, demorou para entender. Se Paulo vivia em uma caminhada difícil e se converteu, Pedro, caminhando com o mestre, demorou a viver a conversão. Porque mesmo com Cristo, sabendo tudo, a gente sabe o que aconteceu com ele. As negações, as ideias que não se encaixavam às vezes. Prova disso é que Cristo chamou a atenção de Pedro muitas vezes, porque ele amava e ama a Pedro. Às vezes, quando a gente chama a atenção de alguém, não é porque nós temos raiva, é porque às vezes a gente gosta tanto que quer que a pessoa ou as pessoas se emendem. Às vezes a gente fica naquela ideia de aceitar tudo. Isso não é bom. Isso não catequiza ninguém. Quem só recebe sim
vai sofrer com os nãos da vida. Então São Pedro foi um homem bruto, que Cristo lapidou, às vezes com pancadas fortes, para que ele se ajeitasse e se tornasse uma obra tal qual o coração de Deus. As leituras de hoje então nos mostram Paulo já vivendo tudo que viveu, e depois da conversão total, ele faz uma experiência de testamento, e belíssimo testamento. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei minha corrida, guardei a fé. Queira Deus, Senhor, que quando chegar o meu dia, eu tenho a dignidade dessa para dizer isso. Só quem viveu uma experiência do Cristo consegue entender o que São Paulo vai dizer, o que está dizendo aqui. Olhando para a história e depois de tudo que fez na mudança da vida, dizer: Senhor, estou aqui pronto. Ele faz uma reflexão tão profunda que diz: o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. Gente, se não fosse de um homem com a história de Paulo, já era belo. Imagine com a história dele. É alguém que está com a consciência tranquila, o coração tranquilo, porque deixou Deus agir. Nós muitas vezes na igreja ou na vida cristã, infelizmente nós todos não temos a consciência tranquila. Não temos nem sequer a coragem de às vezes olhar para Deus, porque nós sabemos, ou às vezes a gente acha que o peso do pecado e do passado é maior do que a misericórdia de Deus. Se Paulo ficasse no seu passado, ele ia morrer ali. Mas ele deixou-se guiar pela vontade de Deus. E essa deve ser então a nossa vontade: se deixar guiar pela vontade de Deus. Deixar essas realidades tão intrigantes da vida humana, o mal com as suas características, o rancor, o egoísmo, o ódio, a falta de perdão. Quantas pessoas carregam no coração o câncer da falta de perdão e não se emendam? Parece que são crianças infantis, atitudes tão infantis, meu povo, que a gente fica pensando: meu Deus, o mundo está girando, o tempo está passando e a pessoa brincando de viver. Eu, como padre, fico preocupado porque a gente quer ver a salvação de todos. Não sei se vou conseguir a minha, mas quero me esforçar para o povo se salvar. Mas tem gente que não quer, teima de fazer o que quer e não entende que é preciso fazer o caminho de Pedro e de Paulo. A pergunta que Jesus faz então para São Pedro, ele repete para nós hoje: quem sou eu? Quem é Jesus para nós? Quem é Cristo? De que forma ele está sendo realmente vivenciado na história da gente? Então, meus irmãos, que a força de São Paulo, a sua conversão, que o espírito aguerrido, mas também tão fortemente capaz de mudar como São Pedro, nos ajude a caminhar na estrada da vida. Precisamos entender que Deus não nos condena pelo passado, somente pelo passado e vivendo de passado.
Mas Deus, a imagem de Deus é a imagem do Pai, que acolhe o Filho, mesmo que tenha feito tudo de errado, mas que teve a coragem de voltar. E aqui eu digo com muito carinho, muitas pessoas hoje ainda vivem com o coração pesado, porque ainda não conseguiram viver uma fé ou uma verdadeira oração. Podem falar de Deus, podem dizer que Ele é belo, podem falar que Ele é bom, mas sabe que no fundo não consegue viver a profundidade das palavras, porque não consegue entender ou viver a sua fé. Rezemos por todos, pela igreja, pela necessidade do coração do Santo Padre, neste dia que celebramos também por ele, e rezemos por cada coração que ainda não teve a coragem de voltar para Deus.